Rafael sempre acreditou que ainda teria tempo. Tempo para mudar, tempo para se acertar com Deus, tempo para pedir perdão. Mas o tempo é traiçoeiro quando a alma se distancia do Criador. Ele havia sido um jovem cheio de fé. Frequentava os cultos com fervor, sentia a presença de Deus em cada oração. Mas, com o passar dos anos, o coração de Rafael esfriou. As preocupações da vida tomaram o lugar da esperança e a fé que antes o guiava se tornou apenas uma lembrança distante. Aos poucos, ele começou a faltar aos cultos. Dizia para si mesmo que estava cansado, que Deus entenderia. Mas o que realmente o afastava era a culpa que crescia em silêncio. A vida parecia boa demais para precisar de Deus. Um bom emprego, dinheiro, amigos, festas, tudo o que ele achava que precisava. Mas à medida que o sucesso crescia, algo dentro dele morria. Um vazio se formava, como um buraco negro no centro da alma, sugando toda a paz que restava. Até que numa noite chuvosa, o destino decidiu que o tempo de Rafael havia acabado. Ele estava voltando para casa, cansado, distraído, quando o carro derrapou na pista molhada e saiu da estrada. O som do impacto foi ensurdecedor. Tudo se apagou. O relógio marcava 23h47, quando o corpo de Rafael foi encontrado preso às ferragens. Os paramédicos tentaram de tudo, mas o coração havia parado. Às 00:02, o médico declarou o óbito. Por 7 minutos, Rafael estava oficialmente morto. Mas naquele intervalo entre o último suspiro e o despertar do milagre, algo aconteceu. Rafael se viu em um lugar que não conseguia descrever. Não havia chão, nem céu, apenas um vazio que pulsava com uma presença estranha. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo havia gritos longes, distantes, como ecos de almas perdidas. Ele tentou chamar por alguém, mas a própria voz parecia ter sido engolida pela escuridão. De repente, uma névoa densa começou a se formar ao seu redor, e dela surgiram sombras que se moviam lentamente, sussurrando seu nome. Rafael, você nos pertence agora. O frio era cortante, como se a própria alma congelasse. Ele tentou correr, mas não havia para onde ir. A escuridão parecia viva, e a cada passo ela o puxava mais fundo. Então, uma luz surgiu à distância. Pequena, fraca, mas real. Rafael sentiu o coração, mesmo fora do corpo, reagir. Era como se a alma lembrasse do que era ser amado. Ele começou a andar em direção àquela luz, tropeçando em meio ao nada, ouvindo as sombras gritarem atrás dele. Mas a luz crescia, e conforme se aproximava, ele pôde ouvir algo. Uma voz suave, familiar, que o chamava com ternura. Rafael, volte! Ainda não é o seu tempo. As sombras gritaram em fúria, o vazio tremeu. E num piscar de olhos, ele sentiu algo como um golpe de ar. Um impacto, uma dor violenta no peito. O corpo de Rafael estremeceu na maca. O monitor cardíaco disparou. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Ele voltou, gritou uma enfermeira. Mas Rafael não era mais o mesmo homem que havia morrido 7 minutos antes. E o que ele traria daquela experiência mudaria não apenas sua vida, mas o destino de muitos que duvidavam do poder de Deus. O primeiro som que Rafael ouviu ao voltar foi o choro de uma mulher. Era a mãe dele, ajoelhada ao lado da maca, orando em desespero. Senhor, eu não aceito essa morte. Só para a vida, Jesus, dá mais uma chance para o meu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, molhando as mãos frias do corpo inerte. De repente, o peito de Rafael se ergueu num suspiro profundo. Os olhos se abriram lentamente e o ar invadiu seus pulmões como fogo. A mãe gritou de susto, depois de alegria. Os médicos recuaram, sem entender o que viam. Isso é impossível, murmurou um deles. Mas nada era impossível para quem serve o Deus que ressuscita o que o mundo já havia declarado morto. Rafael piscou, confuso. O som das máquinas, o brilho das luzes, o cheiro de hospital,
tudo parecia distante. Ele tentava se lembrar do que havia acontecido, mas as imagens eram fragmentadas, como pedaços de um sonho sombrio. Onde eu estou? Sussurrou com voz fraca. No hospital, filho, disse a mãe, segurando sua mão com força. Você morreu por 7 minutos. A palavra morreu ecoou em sua mente como um trovão. 7 minutos. 7 minutos fora deste mundo. E ele se lembrava de cada segundo, do frio, da escuridão, das vozes e daquela luz que o chamava pelo nome. Rafael fechou os olhos e chorou. Mas não era um choro de dor. Era arrependimento. Ele sentia o peso dos anos afastado de Deus, como correntes apertando sua alma. A mãe acariciou seu rosto, sussurrando entre soluços. Deus te trouxe de volta, filho. Ele ouviu a minha oração. Aquela frase atravessou Rafael como uma flecha de luz. Deus te trouxe de volta. Por um instante, ele sentiu algo quente dentro do peito. Uma presença suave, poderosa, que preenchia cada parte do seu ser. E então, as lembranças começaram a se formar, com clareza. O vazio, as sombras, as vozes que o chamavam pelo nome. E a luz, aquela luz que parecia ter vida própria. Ele olhou para o teto do quarto e, com a voz embargada, murmurou. Eu vi o que existe do outro lado. Os médicos se entreolharam, céticos, mas a mãe, com os olhos cheios de fé, apenas apertou a mão dele e disse, Conta, filho, diz o que o Senhor te mostrou. Rafael respirou fundo, lutando para encontrar palavras humanas para descrever o que havia visto. Quando tudo ficou escuro, eu pensei que tinha acabado. Não havia chão nem ar, só um vazio que me puxava para baixo, e vozes que me chamavam. As lágrimas escorreram novamente. Mas lá longe havia uma luz. Eu comecei a andar na direção dela, e quanto mais eu me aproximava, mais sentia paz. A mãe começou a chorar outra vez, mas agora era um choro de adoração. Aleluia! Jesus! Rafael continuou, mas as sombras tentavam me segurar. Elas diziam que eu pertencia a elas, que eu tinha escolhido o caminho delas. O silêncio tomou o quarto. E era verdade, disse ele, baixando a cabeça. Eu me afastei de Deus, vivi como se ele não existisse, mas quando a luz me chamou pelo nome, tudo mudou. Ele olhou para cima, com os olhos marejados. Eu sei quem me chamou. Foi Jesus. Um arrepio percorreu o corpo da mãe. Ela levantou as mãos e começou a orar em lágrimas. Obrigada, Senhor. Obrigada por devolver meu filho. Naquele quarto frio de hospital, algo sobrenatural tomou o ambiente. O ar parecia mais leve. A presença de Deus era real, palpável. Rafael sentia como se tivesse nascido de novo. Mas o que ele ainda não sabia é que aquele milagre não era o fim. Era apenas o começo de uma missão divina que transformaria vidas e abalaria corações. Quando Rafael abriu os olhos, já não sentia o peso do corpo. O som do hospital desapareceu e um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Ele olhou para as próprias mãos, mas não as reconheceu. Eram feitas de uma luz suave, como se ele próprio fosse uma chama viva. Ao redor, um vazio imenso. Nem chão, nem teto, apenas uma extensão sem fim e uma sensação de paz tão intensa que o fez esquecer o que era o medo. Por um instante pensou, será que isso é o fim? Mas antes que pudesse concluir o pensamento, uma presença se aproximou. Era uma figura coberta por uma luz dourada, impossível de olhar diretamente. Não havia rosto, mas havia uma autoridade impossível de questionar. Rafael sentiu como se toda a sua vida estivesse sendo mostrada diante dele, não em palavras, mas em sensações. Cada erro, cada lágrima que provocou, cada escolha, tudo estava ali, vivo, diante dele. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Então ouviu, dentro da mente, uma voz que não vinha de fora, mas de dentro dele. Rafael, o tempo que te dei não foi para se perder. Aquela frase o atravessou como um trovão. De repente o vazio se partiu e ele foi puxado para outro lugar.
O brilho deu lugar à escuridão, e o calor suave da presença divina foi substituído por um frio que parecia vir de dentro da alma. Ele ouviu gritos, milhares deles, misturados, desesperados, ecoando por um vale sem fim. O chão era como brasas vivas, e as sombras se moviam como se tivessem vida própria. Rafael tentou correr, mas seus pés não o obedeciam. Foi então que viu rostos, alguns conhecidos, outros não, pessoas que ele lembrava ter visto na igreja, no trabalho, até na rua, mas ali elas não falavam, apenas choravam. E a mesma voz ecoou de novo, agora mais firme. Este é o destino de quem rejeita a luz que foi dada. Rafael caiu de joelhos. Tentou orar, mas nenhuma palavra saía. Sentia um peso terrível, não físico, mas espiritual, como se cada erro do passado tivesse ganhado forma e o oprimisse. Ele gritou: Senhor, me dá mais uma chance! E nesse exato momento, o chão desapareceu. Um vento forte o envolveu, e ele começou a ser puxado para cima, em meio àquela escuridão. O choro e os gritos ficaram para trás, substituídos por um som suave, como o de uma harpa distante. A luz voltou a surgir, e dessa vez ainda mais intensa. Rafael sentiu um calor no peito e algo como um fogo atravessando seu ser. Era como se a própria vida estivesse sendo devolvida. E então ouviu novamente a voz, agora serena, cheia de amor. Volta, Rafael. Te dei 7 minutos, mas te darei uma vida inteira para testemunhar o que viste. Nesse instante, tudo se apagou. E o que ele viu depois foi o teto do hospital. As luzes, os rostos assustados dos médicos e a mãe chorando ao seu lado. Rafael respirou fundo, ofegante. O monitor apitou. O coração voltara a bater. Mas ele sabia que nada seria igual, porque por 7 minutos ele viu o que nenhum homem deveria ver e o que todo homem precisa saber. Rafael acordou com lágrimas escorrendo pelos olhos. O som dos aparelhos hospitalares parecia distante, como se ele ainda estivesse entre dois mundos. Sua mãe segurava sua mão com força, chorando sem entender o que estava acontecendo. Ela dizia o nome dele repetidas vezes, como se temesse que ele fosse partir de novo. Rafael olhou ao redor, confuso, mas com uma certeza no coração. Ele havia voltado, e voltado com um propósito. Os médicos não conseguiam explicar o que aconteceu. 7 minutos de parada cardíaca, nenhum dano cerebral, nenhum sinal de sequela. Era, segundo eles, um milagre médico. Mas Rafael sabia. Aquilo não tinha nada de médico. Era espiritual. Nos dias seguintes, ele ficou em silêncio. Não falava muito, apenas observava. Havia algo diferente em tudo. As cores pareciam mais vivas, o vento mais leve, as pessoas mais preciosas. Ele passou horas orando no quarto do hospital, às vezes sem dizer uma palavra. Apenas chorava e sentia a presença de Deus, como se o céu ainda estivesse aberto sobre ele. Naquela mesma semana, quando recebeu alta, sua primeira atitude foi ir até a igreja que frequentava antes de se afastar. Entrou de cabeça baixa, com o coração batendo forte. O pastor o reconheceu de longe, surpreso. Rafael se ajoelhou no altar e, diante de todos, começou a chorar. Disse apenas: eu vi o que há do outro lado, e eu sei que Deus me trouxe de volta para contar. O silêncio tomou conta do templo. Alguns choravam, outros apenas observavam com espanto. Rafael contou o que lembrava. As sombras, os gritos, a voz que o chamou, a luz que o envolveu. Mas o que mais o marcou não foi o terror do inferno, e sim o amor indescritível que sentiu na presença de Deus. Ele dizia: não há palavras para explicar o amor dele. É como se toda dor, toda culpa e todo medo se dissolvessem num só toque. É o tipo de amor que muda tudo. A partir daquele dia, Rafael deixou para trás o passado que o aprisionava. As amizades que o afastavam de Deus, os vícios, as mágoas, os medos. Tudo perdeu sentido.
Ele começou a visitar hospitais, presídios e ruas. Contava sua história com lágrimas nos olhos e esperança na voz. Dizia para cada pessoa: você pode estar morto por dentro, mas Deus ainda pode te trazer de volta. Ele trouxe a mim. E assim nasceu o chamado de Rafael. Não como pregador famoso, mas como um homem que conheceu a misericórdia de Deus de perto e que nunca mais quis se calar. Nos meses seguintes, seu testemunho começou a se espalhar. Pessoas o procuravam, não por curiosidade, mas por sede de algo real. Elas queriam ouvir sobre o Deus que dá segundas chances. Mas, quanto mais ele contava, mais sentia o peso da responsabilidade. Porque ele sabia, ver o céu é glorioso, mas lembrar do inferno é um fardo que não se esquece. Em suas orações, Rafael sempre dizia: Senhor, me ajuda a nunca esquecer o que vi, mas também a nunca me perder no medo. Que eu viva lembrando do teu amor, não do meu passado. E, noite após noite, sentia de novo aquela voz suave, a mesma que o chamou na luz. Te dei 7 minutos para ver e uma vida inteira para servir. Os dias seguintes pareciam um novo começo. Rafael acordava antes do sol nascer, dobrava os joelhos e orava com fervor. Ele sentia uma chama viva em seu coração, uma urgência para falar do amor de Deus, como se o tempo fosse curto demais para desperdiçar. Começou a visitar igrejas, escolas e pequenas comunidades. Em cada lugar, contava seu testemunho com lágrimas e gratidão. As pessoas choravam, se ajoelhavam e muitos voltavam para Cristo. O que era apenas uma história se tornava um mover espiritual. Mas quanto mais Deus o usava, mais o inimigo tentava calá-lo. Rafael começou a enfrentar ataques, não físicos, mas espirituais. Pesadelos o acordavam à noite, com vozes zombando. Você devia ter ficado lá embaixo. Às vezes, ele sentia um peso invisível o sufocando, mas quando clamava o nome de Jesus, a paz voltava como um sopro suave. Mesmo assim, as lutas aumentaram. Alguns começaram a duvidar do seu testemunho, chamando-o de mentiroso, de fanático. Outros diziam que ele estava inventando para chamar atenção. Mas Rafael apenas sorria e respondia: eu não preciso provar nada. Eu sei o que vivi e Deus sabe o que fez. Um dia, foi convidado para contar seu testemunho em uma grande igreja da cidade. O templo estava lotado, com centenas de pessoas. Quando subiu ao altar, sentiu as pernas tremerem, mas ao olhar para o céu, sussurrou em oração: Senhor, fala por mim? E então começou. Contou sobre a noite do acidente, sobre o vazio, o medo, o inferno e a luz. Cada palavra parecia carregar o peso da eternidade. Alguns se levantaram chorando, outros se ajoelharam. A presença de Deus encheu aquele lugar de forma tão intensa que o pastor interrompeu o culto e todos começaram a orar. Era como se o céu tivesse descido sobre aquele altar. Pessoas foram libertas, outras reconciliadas com Deus, e muitos entregaram suas vidas a Cristo naquela noite. Rafael olhou para o altar e chorou, não de medo, mas de gratidão. Ele sabia que cada lágrima, cada luta, cada noite em claro, tudo fazia sentido agora. Depois daquele culto, uma senhora se aproximou e disse: meu filho estava afastado de Deus e hoje ele voltou. Obrigada por obedecer. Rafael sorriu com os olhos marejados. Naquele instante, entendeu que o propósito de Deus não era apenas tê-lo salvo da morte, mas usá-lo para salvar outros da morte espiritual. E, mesmo quando a dúvida o cercava, ele lembrava da luz, da voz que o chamou, do amor que o resgatou. Naquela noite, antes de dormir, orou em silêncio: Senhor, que a minha vida seja o teu testemunho vivo. E dormiu em paz, sabendo que o verdadeiro milagre não era ter voltado à vida, mas ter encontrado o sentido dela. O tempo passou, mas o chamado de Deus só se tornava mais forte. Rafael sentia que não podia parar. As portas começaram a se abrir. Convites chegavam de cidades distantes,
até de outros países. Ele não buscava fama, apenas obediência. Sabia que cada testemunho contado era uma semente plantada na alma de alguém. Certa vez, viajou para uma pequena vila do interior. O lugar era esquecido, sem luz elétrica em muitas casas, mas havia fome pela presença de Deus. Quando começou a falar, a chuva caiu de repente. Ninguém saiu. As pessoas ficaram debaixo da tempestade, chorando, levantando as mãos para o céu. Rafael olhou para aquele povo e sentiu o Espírito Santo se mover com poder. Milagres começaram a acontecer diante de todos. Uma mulher surda há mais de 20 anos começou a ouvir. Um homem com uma perna atrofiada se levantou e andou. Mas o maior milagre não foi físico. Foi ver corações endurecidos se quebrando diante da presença de Deus. Rafael chorava enquanto pregava. Não era ele quem falava. Era o próprio Deus usando seus lábios. No fim do culto, uma criança se aproximou e entregou-lhe um desenho. Era um homem cercado de luz, com a frase: "Você trouxe o céu até aqui." Ele guardou aquele papel como um tesouro. Sabia que o céu realmente tinha tocado aquela terra. Com o passar dos meses, começou a enfrentar novas provações. Cansaço, enfermidades e perseguições espirituais se tornaram constantes. Mas ele lembrava da promessa: "Quem perder a vida por amor de mim, a encontrará." E isso o mantinha de pé. Mesmo fraco, continuava. Mesmo cansado, avançava. Em uma noite fria, enquanto orava sozinho, sentiu novamente aquela mesma luz que havia visto quando morreu. Dessa vez, ela não veio para levá-lo. Veio para lembrá-lo. "Rafael, eu te salvei para que muitos conhecessem a salvação. Não temas as trevas, eu sou contigo." Lágrimas correram pelo seu rosto. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Na manhã seguinte, levantou-se decidido. Pegou sua Bíblia gasta e partiu para mais uma cidade. Ao atravessar a estrada deserta, um pôr do sol dourado iluminava o horizonte. E Rafael sussurrou: "Se eu tiver que morrer outra vez, que seja cumprindo tua vontade." Porque ele entendeu que viver depois de ver o outro lado era um privilégio, e que cada respiração era um lembrete do amor que o trouxe de volta. Era madrugada quando Rafael recebeu uma ligação inesperada. Uma voz aflita dizia que um grupo de jovens havia sofrido um grave acidente numa estrada próxima. Sem pensar duas vezes, ele pegou sua Bíblia e correu. A chuva caía forte e os relâmpagos rasgavam o céu como gritos de desespero. Quando chegou, viu os carros destruídos e corpos estendidos no asfalto molhado. O cheiro de gasolina misturado ao sangue cortava o ar. Entre os gritos e sirenes, ele se ajoelhou ao lado de uma jovem inconsciente. Os paramédicos diziam que não havia mais nada a fazer, mas Rafael não aceitou. Fechou os olhos e clamou: "Senhor, o mesmo Deus que me trouxe de volta pode trazê-la também." O vento soprou diferente naquele instante. A chuva diminuiu. O tempo pareceu parar. Enquanto orava, lágrimas misturavam-se à água da estrada. E uma luz suave começou a envolver o corpo da menina. De repente, ela tossiu, respirou e abriu os olhos. O socorrista recuou, assustado. Era impossível, mas estava viva. As pessoas começaram a se ajoelhar ao redor, chorando, glorificando a Deus. Rafael, exausto, apenas sorriu. Sabia que aquele era o propósito final de tudo o que viveu. A notícia se espalhou rapidamente, mas ele não queria reconhecimento. Só desejava ver vidas transformadas. Nos dias seguintes, ele começou a sentir que sua missão na Terra se aproximava do fim. Não era tristeza, era paz. A mesma paz que o envolvera quando esteve diante de Deus. Em sua última pregação, falou com voz firme e coração leve: "Não esperem morrer para ver o céu. Vivam como se já estivessem nele. O milagre não é voltar à vida. O milagre é viver como alguém que foi ressuscitado." O templo estava cheio, mas o silêncio era absoluto. Muitos choravam sem entender por quê.
Era o Espírito Santo tocando cada alma presente. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael se ajoelhou mais uma vez. Agradeceu por ter sido usado, por ter conhecido a glória e voltado para contá-la. E enquanto orava, uma brisa suave entrou pela janela. Era a mesma luz de antes, agora mais doce, mais calma, mais próxima. Ele sorriu, fechou os olhos e sussurrou: missão cumprida. Ninguém soube exatamente o momento em que Rafael partiu, mas o amanhecer daquele dia trouxe uma paz inexplicável sobre toda a cidade. Alguns diziam ter visto uma pomba branca pousar na janela de sua casa. Outros juravam ter sentido um perfume de lírios e mirra no ar. Mas todos sabiam. Ele tinha voltado para casa. E dessa vez, para sempre.